Near Protocol, bora lá falar da Near, pessoal. Uma cripto que muitos de vocês vêm me perguntando. Gabriel, eu invisto em Near, mas faz tempo que não sai do lugar, tá meio paradona. Será que deu errado? Será que não vai pra frente? Será que o grande plano de inteligência artificial deles não deu certo? É isso que a gente vai discutir hoje. Responder todas as dúvidas que vocês vêm trazendo aqui nos comentários dos vídeos sobre Near, fazer uma atualização sobre o ativo e discutir se, na minha visão, o plano tá dando certo ou tá dando errado, para que no final desse vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui para a gente bater nossa meta de 12 mil inscritos. Ó, pessoal, antes de começar o vídeo, um recado bem legal aqui. Dia 8, 9 e 10 de setembro, eu vou fazer 3 aulas falando sobre esse ciclo de cripto, sobre o que eu acredito que deve acontecer com o mercado ao longo dos próximos meses, até o final de 2025 e também em 2026. Eu sei que está num momento muito crucial de mercado, muitos de vocês vêm me mandando um monte de dúvidas sobre o que fazer nesse momento. Gabriel, não sei se está chegando próximo do topo do ciclo, não sei se está chegando no final, não sei se eu vendo agora, não sei se eu espero, se eu compro altcoin, meu Deus do céu. O que eu faço, o que esperar do mercado. Vou abranger, vou abordar tudo isso ao longo dessas 3 aulas de 1h30, top, gratuitas, e todo mundo que se inscrever vai ganhar uma consultoria comigo no WhatsApp. Então, além de mostrar o material, passar minha análise, um material educativo, também vou analisar a sua carteira e tirar suas dúvidas pessoalmente no WhatsApp com você. Se inscreve aqui embaixo, primeiro link da descrição para assistir às aulas, tá? 8, 9, 10 de setembro. Você se inscreve aqui embaixo gratuitamente para ganhar, principalmente, a consultoria no WhatsApp. Mas sem mais delongas, bora falar sobre a Near. E a primeira parte desse vídeo, a primeira parte de 3, vai ser uma contextualização, uma explicação sobre a Near, que, claro, é algo muito importante, a gente entender o que a Near faz. A Near é um projeto, uma cripto, uma empresa que eu gosto bastante de estudar, que eu gosto bastante de explicar. Sempre gosto de trazer análise sobre a Near aqui. E eu trouxe uma definição da própria Near para explicar a Near, Near por Near, Near olhando no espelho. E eles dizem o seguinte: a Near está buscando trazer o conceito de Open Web para a cripto, tornando-se a primeira infraestrutura, um ponto de entrada, tornando a sua infraestrutura em um ponto de entrada para o desenvolvimento em blockchain. O que isso quer dizer, cara? O que é Open Web e o que é essa ideia de ponto de entrada para o desenvolvimento em blockchain? A Near, ela quer ser uma infraestrutura universal dentro do mercado cripto e trazer um contexto de que um desenvolvedor, uma empresa, um indivíduo que quer fazer qualquer coisa, seja desenvolver, seja se relacionar com o mercado de blockchain de alguma forma, ele vai acabar passando por produtos, por infraestruturas, por serviços oferecidos pela Near. A Near sendo essa plataforma de desenvolvimento em blockchain, não apenas uma blockchain. E essa visualização é muito interessante, porque a gente começa a entender um pouco da proposta de valor da Near. A Near, ela se vende como esse sistema operacional em blockchain. Assim como a gente tem esses sistemas operacionais, como é o caso do Android, do iOS, Windows, por exemplo, todos esses exemplos que são mais fáceis de todo mundo captar e entender, porque está dentro do nosso dia a dia. A Near, ela quer ser esse sistema operacional, porém para desenvolvimento em blockchain. Então, tudo que você quiser fazer dentro de blockchain, seja ter experiência em aplicativos, seja você interagir com algum front-end, seja você ter que utilizar alguma infraestrutura de desenvolvimento, ou seja, a parte mais básica, a parte mais fundamental da blockchain, que é de fato a computação, processamento das transações, tudo isso você pode fazer dentro do sistema operacional da Near, porque ela vai ter desde a blockchain executando as tarefas, até as ferramentas para você fazer, desenvolver algum aplicativo, até os próprios aplicativos. Meio que um canivete suíço, meio que um faz tudo. E a partir daí você já vai começar a entender que a Near, ela tem diversos produtos, diversos serviços, diversas infraestruturas, porque se você quer ser um sistema operacional, você não pode ter uma coisa só, você tem que ter vários produtos, vários elos conectados entre si. E um foco muito importante da Near é desenvolver esse sistema operacional, mas trazer para perto dele o conceito de abstração de cadeia. Gabriel, o que é isso aí? Muita palavra difícil. Sim, muita palavra difícil. É difícil explicar Near, mas no final você consegue entender
de uma forma fácil. Espero eu, né? Você vai entender de forma fácil se eu explicar bem, se eu for bem sucedido aqui no meu vídeo. O que é a abstração de cadeia que a NIR quer atingir? Vou ler a própria definição da NIR sobre a abstração de cadeia. A ideia por trás da abstração de cadeia é bem simples. A blockchain, a tecnologia da blockchain, deveria ser abstraída da experiência do usuário, tirada da experiência do usuário. Então, o usuário não pode perceber que ele está utilizando uma blockchain. Em outras palavras, pessoas não deveriam perceber quando estão utilizando uma blockchain, nem qual blockchain elas estão utilizando. Então pensa comigo, a ideia da NIR aqui é desenvolver um sistema operacional ao mesmo tempo que toda essa complexidade tecnológica, ou seja, vários produtos, serviços, tudo que esteja conectado ali por trás desse balacobaco todo, você não consiga como usuário nem perceber tudo isso. Ela oferece a infraestrutura, mas com um UX, uma usabilidade, uma experiência do usuário tão simples que você nem percebe que está utilizando uma blockchain. Os aplicativos que se conectam ao sistema operacional da NIR conseguem ser aplicativos que você utiliza no dia a dia e nem percebe que está utilizando uma super blockchain, um super sistema operacional por trás. Mini pausa aqui para comentar sobre isso. Cara, eu gosto muito dessa visão do time da NIR, tá? Eu acho que os caras deles são super acertados em termos de preocupação com a experiência do usuário, em termos de preocupação com o que a gente precisa para fazer com que o mercado cripto tenha sucesso. Eles entendem que o sucesso no mercado cripto envolve experiência do usuário, bons aplicativos e principalmente facilidade para o desenvolvimento. O desenvolvedor precisa criar algo, desenvolver algo com segurança, com facilidade, com suporte, com ferramentas e, do outro lado, o usuário precisa interagir com o mercado cripto de uma forma tão simples quanto abrir um aplicativo de uma rede social no celular. Essa é a grande proposta de valor da NIR e eu gosto, porque em termos de visão de mercado, é uma visão de mercado, na minha visão, de sucesso. E como que a NIR faz isso? Por meio do desenvolvimento de uma porrada de produto. O primeiro deles é o mais fundamental de todos, né? A blockchain da NIR. A NIR ela tem uma blockchain que funciona com base no modelo de shards. O modelo de shards é como se você tivesse uma blockchain fragmentada em várias blockchains rodando paralelamente. É a ideia inicial da Ethereum lá em 2015. E aí a Ethereum migrou para o modelo de segundas camadas. Em vez de ser uma blockchain fragmentada, eu vou ter uma blockchain com outras blockchains paralelas. É uma ideia de fragmentação, é uma ideia de modularização, só que diferente. Fato curioso, a NIR nasceu como um projeto dentro da Ethereum. E aí, ao longo do caminho, eles foram discordando de como que a Ethereum seguiu seu roadmap e falaram, quer saber? Eu vou criar minha própria blockchain. Engraçado ver como a história do mercado cripto, né, tudo se comunica. E eles têm a sua blockchain, que são vários shards. Hoje, se eu não me engano, são 9 shards dentro da NIR. 9 mini blockchains paralelas dentro da NIR. Eles possuem também uma blockchain de armazenamento de dados, a NIR Data Availability. Então, basicamente, você consegue executar tarefas em uma outra blockchain, executar transações de uma outra blockchain, uma segunda camada, por exemplo, e armazenar essas transações dentro de uma blockchain específica para isso dentro da NIR. Foi uma tese muito falada ali entre 2023 e 2024, que foi quando a Ethereum começou a fazer o seu processo maior de modularização, né, o desenvolvimento das segundas camadas, a IP 4844, e aí nasceu Celeste, a EigenDA, e começou a nascer um monte de blockchain que utilizava essa terceirização do armazenamento de dados, só que a Ethereum fez a atualização e ficou barato armazenar dados dentro da Ethereum, aí ninguém mais utilizava Celeste, enfim. Uma narrativa forte do passado, que eles fizeram, surfaram e depois disso não teve mais usabilidade nenhuma. Essa blockchain da NIR hoje praticamente ninguém usa. Criaram também a NIR camada de finalidade, uma outra blockchain em que você utiliza uma blockchain da NIR só para realizar a execução de algumas transações. Então, se você precisa executar transações para qualquer finalidade, você consegue utilizar essa blockchain específica da NIR. Sim, é uma arquitetura toda complexa, você pode armazenar, validar as transações dentro da Ethereum, executar na NIR, depois armazenar também na outra blockchain da NIR, enfim. A NIR, ela tem esse foco de vou criar várias infraestruturas para se alguém precisar de qualquer coisa dentro do mercado cripto, eles podem me usar. Aí a gente começa a entender um pouco, né, essa lógica de sistema operacional em blockchain. Mas aí você pode virar para mim e perguntar,
Gabriel, mas a NIR não era inteligência artificial? Até agora você não me falou de inteligência artificial. Pois é, aqui a gente precisa entender um pouquinho da história da NIR, porque eles nasceram lá atrás, em 2015, como um projeto de inteligência artificial dentro da Ethereum, como eu já falei, e entenderam que a grande dor do momento não era a inteligência artificial em cripto. A grande dor do momento era desenvolver uma boa blockchain, era desenvolver boas infraestruturas. E aí eles desenvolveram toda essa lógica de um sistema operacional em blockchain. Até que eles chegaram um momento e falaram, cara, eu acho que em termos de infraestrutura a gente está bem desenvolvido. Agora é a hora de voltar para a inteligência artificial. E aí a NIR voltou o seu foco para a inteligência artificial, mudou essa chavinha. Ah, Gabriel, mas eles só fizeram isso para surfar o hype de inteligência artificial? Sim e não. Tá, obviamente o momento foi bem propício para isso, tá? Mas o próprio time da NIR, ele já tem um background, um histórico de inteligência artificial. Esse paper aqui é um paper de 2000 e tralalá, um dos primeiros papers, primeiras pesquisas sobre inteligência artificial regenerativa feita dentro do Google, assinado pelo fundador da NIR. Ele é um ex-executivo da Google, um cara que sempre trabalhou com inteligência artificial ao longo de toda a sua carreira. E a gente vê aqui ele abraçadinho, ele palestrando, ele sempre palestra nas conferências da NVIDIA. Então, ele é um cara respeitado dentro do ramo, dentro do universo da inteligência artificial. E ele utilizou isso daí para mudar completamente o foco, basicamente, da NIR. Hoje, você entra no próprio site da NIR, não é mais NIR Blockchain, é NIR.ai, NIR.inteligência artificial, é essa tela de a blockchain da inteligência artificial. E eles agora pegaram toda aquela ideia de sistema operacional em blockchain e transformaram para uma ideia de sistema operacional de inteligência artificial em blockchain. Hoje a NIR ela tem essa proposta de valor de ser uma super infraestrutura para o desenvolvimento de inteligência artificial em blockchain, como eu já falei. Então a gente tem ali na ponta, na base dessa infraestrutura, o dado, né, a infraestrutura de dados, que inteligência artificial nada mais é do que uma grande base de dados sendo processada e rodando algum certo algoritmo para no final você utilizar uma aplicação que usa esse algoritmo, e esse algoritmo, quanto melhor ele for, e quanto mais dados tiver, e quanto mais eficiente ele for, melhor a aplicação final, mais inteligente é a sua inteligência artificial. Então você tem ali toda a parte de dados, de processamento e armazenamento de dados, utilizando as infraestruturas da NIR. Você tem toda a infraestrutura, tanto de computação, especialização de modelo, treinamento, inferência, tudo que você precisa para rodar uma inteligência artificial. Tem essas ferramentas dentro das blockchains da NIR, desenvolvidas pela própria NIR, e por fim você tem ali as aplicações, os agentes, os aplicativos de consumo, os ChatGPTs da vida, você tem também as aplicações conectadas a esse sistema operacional de inteligência artificial da NIR. Então eles pegaram tudo que eles construíram, toda aquela ideia de sistema operacional, conecta tudo, abstração de cadeias. Nós temos aqui todo um megazord de infraestrutura em blockchain. Conecta a inteligência artificial em tudo. Pum! Porque vai dar certo. Então o que eu quero dizer aqui? Lembra que a NIR ela queria desenvolver esse sistema operacional para que qualquer desenvolvedor conseguisse lançar um produto dentro de cripto e qualquer usuário conseguisse utilizar um produto de cripto sem necessariamente entender que está utilizando cripto. Correto? Correto. Agora, adicione inteligência artificial em tudo isso. Qualquer desenvolvedor que quer desenvolver alguma coisa de inteligência artificial consegue desenvolver dentro da NIR, e qualquer usuário consegue utilizar um produto de inteligência artificial sem saber que está utilizando uma blockchain. Ou com uma experiência de usuário muito mais fácil, muito mais simples, muito mais intuitiva do que a experiência média de um usuário de blockchain. Pronto, essa proposta de valor é apresentada pela NIR desde o ano passado, quando eles falaram, agora o nosso foco é a inteligência artificial. De lá para cá, eles vêm aprofundando em como eles querem atingir esse objetivo. Eles apresentaram algumas evoluções bem interessantes de um ano para cá, tá bom? Primeira delas, eles apresentaram o Decentralized Confidential Machine Learning, que basicamente é o aprendizado de máquina confidencial e descentralizado. Gabriel, que raios é isso? Cara, é a base de toda a tecnologia, de como que eles querem que as suas inteligências artificiais se comuniquem e se desenvolvam lá dentro. A gente tem 3 separações aqui que eles mesmos definiram, tá? Tô lendo aqui no próprio artigo que a NIR fez sobre o tema. Você tem o hub de agentes, então é onde você consegue conectar, onde vários agentes se comunicam e se conectam entre si. O que são agentes, Gabriel? São inteligências artificiais feitas
dentro de blockchain. Hoje essa tese é uma tese muito forte dentro do mercado tradicional. Você não ter inteligências artificiais isoladas, você ter diversas inteligências artificiais que cada uma tem um foco específico, executa uma tarefa específica e por meio de um programa, por meio de uma plataforma, de um sistema, elas se comunicam e se coordenam entre si. Então esse hub seria justamente isso, essa plataforma de agentes dentro da Near. Você tem o modelo de treinamento, que também é essa plataforma em que nós temos diversos modelos de linguagens, algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos. Então você consegue rodar o seu modelo de inteligência artificial, o seu algoritmo dentro da Near, porque ela tem ali toda a computação, toda a infraestrutura para isso, ao mesmo tempo que você consegue interagir com outros modelos ou utilizar outros modelos, porque eles estão ali disponíveis dentro da blockchain. Então você consegue utilizar um modelo pré-pronto e criar um agente em cima dele, ou você consegue criar um modelo e disponibilizar lá para outras pessoas criarem e você monetizar em cima disso. Uma grande plataforma de desenvolvimento de algoritmos. E depois a plataforma em que você consegue utilizar de fato os agentes que estão ali. Você tem então a interação direta, em que eu consigo utilizar as IAs dentro da Near, e por baixo dos panos elas têm a plataforma onde elas interagem entre si para executar tarefas mais complexas. Dentro dessa tese também de interação entre agentes, a gente tem o Agent Interaction and Transaction Protocol, o protocolo de interação e transação entre agentes, o AITP, em que é basicamente a tecnologia deles que permite que cada agente, cada inteligência artificial dentro da Near, e não é só dentro da blockchain da Near, tá? Essas IAs, elas podem ser desenvolvidas em qualquer blockchain, mas que elas consigam se comunicar e consigam se desenvolver entre si. Isso se comunica bastante com aquele Agent Hub, né? Aquele hub de agentes que eu já tinha explicado para vocês. Gabriel, como que esses agentes conseguem executar tarefas? Por meio do Intents, que é um outro produto da Near também, uma outra tecnologia da Near, recém-criado também, coisa nova. O Intents é uma tecnologia que permite a automatização de tarefas dentro da blockchain da Near. Então é uma forma de você expressar intenções, daí que vem o nome Intents, de tarefas complexas. Então, por exemplo, cara, eu quero fazer aqui um aporte em Bitcoin e no token Near e no token Solana toda vez que ele cruzar a EMA 250 do caramba às 4. Beleza, e aí eu coloco essa ordem, essa tarefa dentro da blockchain, dentro de um agente específico, eu deposito meu capital dentro da wallet e ele vai executar toda essa tarefa complexa dentro da blockchain, seja qual blockchain seja, porque a Near ela tem também esse negócio de interoperabilidade, você pode executar em várias blockchains diferentes. Isso que o Intents ele permite automatização de fluxos de tarefa complexo por meio de IAs, por meio de agentes de inteligência artificiais, robozinhos dentro de blockchain. E aí tu vira para mim e fala, pô, Gabriel, os caras estão construindo uma baita de uma infraestrutura de inteligência artificial, não é mesmo? Sim, estão. Esse é o primeiro ponto, que aí a gente faz novamente uma pausa e discute sobre toda essa proposta de valor da Near em relação à inteligência artificial. Eles estão desenvolvendo um baita produto em termos de infraestrutura? Sim. Eles estão desenvolvendo tudo que dá para desenvolver de infraestrutura para inteligência artificial dentro de cripto. De fato, toda aquela lógica de sistema operacional. Em termos de complexidade e em termos de penetração, número de produtos, número de infraestruturas, em termos de quantidade de coisas que estão sendo desenvolvidas, ninguém se compara com a Near em termos de inteligência artificial, e eu diria que eles são um time com maior capacidade, com maior capital intelectual dentro de inteligência artificial em cripto. O que eu quero dizer com isso? São os caras que mais têm crânio em relação à inteligência artificial e blockchain e estão desenvolvendo uma porrada de coisa. Vou fazer uma comparação aqui que eu venho cada vez mais maturando na minha cabeça em relação à Near. Esses caras me parecem muito a Chainlink da inteligência artificial. A Chainlink ela tem essa mesma cabeça para tokenização. Então a Chainlink ela tinha uma lógica de que, cara, sempre que uma empresa quiser desenvolver alguma coisa, um grande banco quiser desenvolver alguma coisa dentro de cripto, ela vai acabar passando pelos produtos da Chainlink, porque a gente oferece todos os produtos possíveis para desenvolvimento e tokenização dentro do mercado cripto. Já fiz vídeo sobre Chainlink, vídeo recente, inclusive no canal, confiram aí se vocês querem aprofundar na tese. A Near ela tem uma lógica um pouco parecida. Eu
tô criando todos os produtos possíveis para quem quiser desenvolver uma inteligência artificial dentro de cripto. Então, se uma empresa, se algum desenvolvedor, alguma coisa quiser de fato desenvolver algo grande aqui, algo relevante, eu tenho tudo que você precisa. Isso é bom e ruim, né? A Chainlink ela passou por muito tempo com um problema de crescimento muito grande, sem que seus produtos ganhassem de fato uma atração relevante. Agora, com a tese de tokenização ganhando mais relevância, ganhando força, a Chainlink começou a ver seu crescimento de forma mais acelerada, seu crescimento acelerar. A NEAR, por enquanto, eles estão tendo esse problema de usabilidade. Eles estão desenvolvendo demais e entregando ou tendo usabilidade de menos. O que eu quero dizer com isso? Eles desenvolveram recentemente a primeira IA deles, que é o Mindshare Index AI, que é, cara, um robô trader que faz trades de algumas criptos com base em Mindshare, com base em algumas métricas de atenção, tá? Então você utiliza ali várias APIs, você utiliza ali várias bases de dados, puxa algumas informações de alguns sites, de algumas plataformas e fica tradando cripto em cima disso. Eles apresentaram a ideia, mas até agora não apresentaram métricas, então parece que o produto ainda está em beta, ainda está fechado, o produto não foi aberto ainda. E eles apresentaram também o ChatGPT deles, né? O NEAR AI, que é um assistente, realmente um ChatGPTzinho cripto, em que você consegue pedir para ele fazer aquelas interações complexas por meio do intents, e ele consegue fazer por você. E aqui que é legal, né? Porque aqui você consegue ver o primeiro caso de uso, de fato, de tudo isso que a NEAR está construindo. Então você consegue fazer tarefas complexas, utilizando o intents, e ao mesmo tempo você consegue fazer uma tarefa que utilize vários agentes por trás, utilizando todo aquele Agent Hub e todos os algoritmos desenvolvidos dentro da infraestrutura da NEAR. E aí essa tela inicial é uma tela que parece muito com o ChatGPT, e aí você conecta a carteira, né, faz um login super simples aqui, interage com esse ChatGPT, com essa NEAR AI, e é uma experiência super tranquila. Isso aqui, na minha visão, cara, santo graal em termos de produtos dentro de cripto hoje. É algo que todo mundo basicamente está desenvolvendo aqui hoje, né? A Virtuos desenvolveu o MCP, fiz vídeo recentemente sobre isso da Virtuos, Rhiannon também, Prompt, todos os caras estão desenvolvendo produtos muito parecidos com isso, esse ChatGPT cripto em que você pede para ele, você pede para o seu assistente virtual e por trás você tem um monte de agente, você tem um monte de robô de IA fazendo tarefas complexas, fazendo automatizações para você. E aqui eu destaco um ponto positivo, tá? Pela primeira vez em muito tempo, a NEAR entrega um produto de fato em relação à inteligência artificial, mas eles demoraram demais, tá? Por que a NEAR vem decepcionando? E aqui já respondendo tanto as primeiras dúvidas do vídeo e o título do vídeo, por que a NEAR ela vem decepcionando em termos de performance e lá no começo do ano, quando tudo de inteligência artificial explodiu, a NEAR não explodiu? Porque ela demorou para entregar produtos. Quando você se vende como a blockchain da inteligência artificial, eu sou a melhor blockchain, eu sou o melhor cripto de IA e blockchain e blá, 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 blá. Tá bom, cara. Na hora que o setor explode, você tem que ter o melhor produto também. Cadê o produto da NEAR? Hoje o produto que a NEAR tem é um produto que a Virtuos também tem, é um produto que a Anon, com uma capitalização de mercado muito menor e muito menos tempo de vida, também tem. E entregou muito mais rápido. Então, como é que dá para Rhiannon, em 6 meses de vida, entregar um produto no mesmo patamar, na mesma qualidade que o produto da NEAR, que tem 100 vezes mais capitalização de mercado e diz que é o melhor time de IA e tem um time muito maior e está há muito mais tempo desenvolvendo esse negócio. Então, por mais que toda essa infraestrutura megalomaníaca da NEAR em termos de blockchain e inteligência artificial seja uma proposta de valor robusta e que na minha visão faz muito sentido, tá? Em termos de proposta, a NEAR tem a melhor proposta de inteligência artificial em cripto, tá bom? Por mais que eles tenham essa melhor proposta, ela ainda não se provou, ela ainda não se pagou, ela ainda não mostrou, olha, eu tenho aqui tudo isso. E o que tudo isso daqui faz? Olha, eu tenho esse produto, eu tenho esse produto, eu tenho esse produto, eu tenho esse produto, meu produto funciona assim, assim, assado, a utilidade dele é assim, 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 e meu produto é muito melhor que o produto do concorrente. Ah, não, eu não utilizo o MCP da Virtuos. A Virtuos lançou isso daqui, mas o meu é melhor. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Falta produto. É por isso que o plano da NEAR não deu errado, mas por enquanto, também não deu certo. E quando a gente abre hoje a base de usuários da NEAR, né, o que a gente tem de aplicações de usabilidade lá dentro, a gente vê um problema antigo.
uma concentração muito grande no Caixin. Caixin é um dos primeiros aplicativos a construírem, a se conectar à blockchain da Near. É um aplicativo de tela de bloqueio, tá? Um aplicativo asiático, em que você utiliza como se fosse um TikTok Shop, tá? Você abre esse aplicativo, você consegue consumir alguns conteúdos, tá? Ele fica disponível na tela de bloqueio do seu celular, você consegue consumir alguns conteúdos e fazer compras pelo próprio aplicativo. É toda a lógica de aplicativos de mídia social na Ásia hoje que tentou integrar com plataformas também de compras e pagamentos. E sempre que você vai fazer alguma transação financeira dentro desse aplicativo, você faz utilizando stablecoins dentro da blockchain da Near. Esse aplicativo ele utiliza a blockchain da Near como um meio de pagamento, uma infraestrutura de pagamento mais barata. E hoje 90% dos usuários da Near vêm desse aplicativo. Gabriel, isso aí é positivo? Bom, é positivo porque a Near hoje ela tem 2,9, né, 3 milhões de usuários utilizando esse aplicativo todos os dias. Coloca a Near como a segunda blockchain mais utilizada do mercado cripto, só perde para Solana. Então, em termos de usabilidade, não dá para falar nada. A Near hoje tem o segundo maior número de usuários dentro do mercado cripto, mas 90% está dentro de um aplicativo só e não é um aplicativo de inteligência artificial. Então, quando você vai ver métricas, números de inteligência artificial mesmo dentro de cripto, você não consegue ver a Near se destacando. E aqui para mim, em todas as últimas atualizações, aqui para mim é o principal destaque da Near, na verdade é o principal divisor de águas. O quanto que esses caras vão assumir a frente na guerra da inteligência artificial. Tu tem uns caras que estão brigando na cabeça com você, velho. Você tem Bitensor desenvolvendo uma porrada de subnet super interessante. Você tem a Virtuos que lançou o MCP desenvolvendo uma porrada de agente lá dentro também. Esses caras eles estão correndo atrás para serem as grandes infraestruturas, os grandes vencedores da corrida de inteligência artificial. A Near está correndo atrás também? Está correndo atrás. E para mim é o cara mais capacitado em termos de proposta de valor e capacidade de time para ganhar essa corrida. Mas tem que entregar, tá bom? Então, quando você olhar lá e falar, cara, porra, Near, será que vale a pena ou não? Ler o blog, ver redes sociais, ver o que os caras estão desenvolvendo, estão lançando de novos produtos para a inteligência artificial. Observa as métricas, ver se as métricas estão subindo. Porque se as métricas não subirem e se os produtos não tracionarem, que é quando a gente chama, que é como a gente chama quando os produtos são utilizados de fato, se nada disso acontecer, aí tende a continuar parada mesmo, porque o próprio setor de inteligência artificial ele está nesse momento meio fora do hype, então é difícil mesmo de chamar a atenção. Mas ainda assim, cara, continuo acompanhando bastante a Near, continuo estudando bastante a Near justamente por esse potencial, foi como eu falei, né? Uma tese muito parecida com a tese da Chainlink, tá? São cases que eu sempre faço essa comparação, beleza? E já até caminhando para a conclusão do vídeo aqui, a Near, ela tá fazendo muito bem essa lição de casa dentro do seu novo foco em inteligência artificial, porém as métricas são fracas e nenhum produto engrenou, e é isso que vai fazer o ativo voltar. Eu não diria que o plano deles deu errado, mas ainda não deu certo. Pode dar certo no futuro, porque eles têm capacidade para isso. Mas essa, claro, é a minha opinião em relação a Near. Não é nem opinião, né? É a minha análise em relação a Near. Com base na minha análise, você consegue decidir se você quer ou não continuar investindo no ativo ou comprar o ativo dentro da sua carteira. E deixa aqui embaixo as suas dúvidas, se você ficou com alguma dúvida em relação ao vídeo de hoje, seus comentários, seus feedbacks também, para eu poder responder os comentários de vocês, conversar com vocês aqui e deixe também a sua sugestão para os próximos vídeos. Lembrando que nos dias 8, 9 e 10 vai ter o meu curso gratuito sobre o que esperar para esse novo ciclo de cripto, que eu vou entregar na sua mão o mapa do novo ciclo. Se inscreve aqui, primeiro link da descrição, e você ganha uma consultoria gratuita comigo no WhatsApp. Até o próximo vídeo.